bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecado gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor-me, concedeu Jesus, gozo santo e celeste. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia, graças a Deus. 155. Imploramos nosso Salvador. Amém. 155 dá. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divina poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder.
dias difíceis, temos passado dias, ó Deus amado, tribulados, temos passado dias, ó Deus amado, em que as pessoas estão morrendo de um lado para o outro, preocupadas com tantas coisas, Senhor. Mas, ó Deus amado, nós temos ouvido na tua casa, nós temos ouvido, ó Deus amado, pela boca dos teus servos, das tuas servas, ó Pai, ó Deus amado, que tudo há de acontecer, tudo terá que acontecer, mas que nós tenhamos, ó Deus amado, o nosso coração firmado na tua palavra, que nós possamos estar com o nosso coração firmado em ti, que nós possamos estar com a nossa fé, ó Deus amado, firmada no Senhor, sabendo, ó Deus amado, que mesmo em tantas lutas, mesmo em tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas situações, nós possamos, ó Deus amado, si mesmo, ó Deus amado, caminharmos com alegria e com graça, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é conosco. Muito obrigado, ó Deus amado, por este momento. Muito obrigado por estarmos aqui. Eu quero, ó Deus amado, apresentar não só a minha vida, mas eu quero apresentar a vida de todos aqueles que aqui já estão e aqueles que ainda estarão por estar aqui, ó Deus amado, na tua casa. Continue conosco, nos dando graça, Pai. Ó Senhor amado, continue, ó Deus amado, ó Senhor, derramando da tua graça sobre nós, ó Deus amado, e não deixe faltar essa confiança, essa graça, essa fé em nós, ó Pai, porque é isso, ó Deus, que nos sustenta e que nos impulsiona, ó Deus amado, a continuarmos a nossa luta. Eu te pé neste momento e agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda só cantar mais um hino, depois eu passo essa introdução para o pastor Wesley. Amém. 434. 434. Sim. A teus pés, ó Jesus Cristo. 434. Amém? A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, porque Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Eu quero ler aqui um verso. Verso 1 do capítulo 2 do livro de Hebreus. Glória a Deus. Hebreus 2:1. Glória a Deus. Aqui o título desse capítulo fala: Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Glória a Deus. O texto diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Glória a Deus, glória a Deus. Como é importante nós valorizarmos os ensinos que a palavra do Senhor procura nos esclarecer. Quanto mais a gente se aplica ao ensino da palavra, ao estudo, à meditação, mais a gente adquire informações, conhecimento, mas sobretudo também resistência. Como é bom você entender isso, porque às vezes a gente não considera muito, não se aplica tanto a uma meditação mais profunda, porque fala: eu não sou pregador, eu não sou professor, eu não sou aquele que vai doutrinar, que vai ensinar ninguém, falar de Jesus, se salva já está bom demais. Mas o que a gente não percebe é que quanto mais a gente medita no conteúdo da palavra, você não adquire só a informação, que é lógico que é muito útil. Não é só o conhecimento, mas é uma resistência, é uma estabilidade espiritual. Quantos crentes, por não se atentarem a essa instrução, vivem uma vida difícil no Evangelho, as coisas lhe abatem com facilidade, volta e meia se entristece com alguma palavra, com alguma ação, alguma interação em algum momento. Mas quanto mais a gente se alicerça na palavra, mais resistente nós vamos ficando. Aqui o texto fala: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Por quê? Diz o próprio escritor: para que em tempo algum nos desviemos dela. Muitas vezes o que tem faltado nos corações é mais conhecimento da palavra. Eu gosto muito, hoje eu falei sobre isso na parte da manhã, no meu clamor, que a gente faz no início do dia, aqui do livro de Oséias. Nós vamos ver Oséias indagando aqui no capítulo 4, no verso 6, Oséias indaga dessa forma: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu vou te rejeitar, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui, a colocação em Oséias está chamando a atenção do povo de Israel, do povo de Judá, porque eles não estavam vivendo uma correspondência a toda a informação que eles já tinham adquirido, faziam de qualquer maneira, não se preocupavam em passar adiante ou a ensinar o povo. Isso fez com que o povo começasse a debandar, a sofrer consequências disso. Aí você vai ler no capítulo 6 de Oséias, no verso 1, 2 e 3, é uma citação que a gente gosta muito de colocar: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, Ele feriu e nos atará a ferida, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aí no 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Isso nos apresenta como que o cristão tem que lidar com as dificuldades, com os percalços da vida. Não é apenas você acreditar no Senhor Jesus, isso é um diferencial, mas você saber quem Ele é, Ele que gera um problema e Ele que traz a solução. Mas por que Ele geraria um problema? Pois é, quando você conhece a palavra do Senhor, você sabe que Ele faz para que nós nos moldemos a Ele. Quando a oração de Salomão,
com respeito ao templo que ele tinha criado foi apresentada a Deus, eles estavam iniciando uma nova fase, onde não mais o ser humano estaria congregando em tenda, não mais estaria congregando num templo móvel, agora seria estabelecida uma casa fixa. E na oração que ele fez, ele pede que Deus aceitasse aquele projeto. Aí o Senhor fala, lá em 2 Crônicas 7, que nós gostamos de citar, o verso 14, não é isso? 2 Crônicas 7, aí o verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Essa resposta veio após uma colocação que Deus fez. Deus não apenas prometeu ouvir, Ele prometeu que estaria atento à oração daquela nova situação que eles estavam se adequando a um tempo fixo, mas se eles obedecessem, ele estava escrito no texto do verso 13. Volta ao verso. No verso 13, olha o que o Senhor fala: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar uma peste entre o meu povo, ó, Deus causando um problema. Aí você fala, mas puxa, é porque Deus ele quer que nós o obedeçamos, mas crendo verdadeiramente e sabendo quem Ele é. Ele quer atentar para nossas orações, é claro que Ele quer, mas isso não é uma ação espontânea do homem, porque nós não temos na nossa natureza caída nenhum desejo de obedecer, nem temer, nem ouvir a Deus. Para que isso aconteça, nós temos que nos moldar a isso, e a única forma disso acontecer é entendermos que Deus ele tem o poder e o controle sobre tudo e todos. Então a orientação de Hebreus 2:1 é essa: que nós atentemos com diligência as coisas que estamos ouvindo, para que em tempo nenhum nos desviemos da sua presença, nos afastemos da promessa, daquilo que Deus tem, para que nós vivamos uma vida digna, uma vida correta, uma vida justa e de temor a Ele. Que possamos entender isso e permitir que Deus haja na nossa vida, mas nos apliquemos na meditação, porque eu digo e repito, é muito boa as informações dessa palavra, mas sobretudo, elas nos manterão de pé, firmes, porque ela nos dá essa resistência, amém? Que o Senhor possa nos fortalecer sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Entrando no estudo, amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. 107. Vive nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas
obrigado ao nosso pastor Gênesis, Glória a Deus. que hoje nos estará trazendo o nosso estudo. Amém? Amém. Fica de pé, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém. Obrigado, Senhor, nesse momento. Glorificado e exaltado é Deus o teu amado, nome. agora como as tuas mãos, ao teu servo, Deus de poder e glória. que hoje, nesta quinta-feira, Abençoa a tua casa. trazendo, Deus amado, Derrama a unção Deus espiritual. amado, muito obrigado pela nossa presença, Deus conosco, entregue os nossos corações, ó Deus, e que possamos estar ligados, ó Deus, em tudo aquilo que estará sendo falado, pregado nesta noite, ó Pai. É que eu te peço neste momento, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Amém. alegria estarmos na casa do Senhor, porque, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor está no lugar certo, né? E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 11 de 1 Coríntios. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o véu que as irmãs se cobrem para orar e profetizar. Vai até o verso 16, e nós vamos ler, os irmãos acompanham. Sede, pois, meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão, o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi feito ou criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém, irmãos? O assunto do véu, eu já tenho 64 anos de obra, não é? E foi uma doutrina, ou um mandamento, né? Alguém chama de uso e costume. O uso e costume passa, o mandamento não passa, né? Porque quando vem a hora que ponha o véu, então aqui se trata exatamente de uma ordem, né? Nós tivemos essa revista escrita
alguns anos atrás, deixa eu ver se eu tenho aqui a data dela. Não tem, mas já tem bastante tempo. Então aqui se fala sobre o véu. Uma das doutrinas mais combatidas e mal entendidas tem sido o uso do véu pelas mulheres cristãs ao orar e profetizar. Há muitos absurdos que se dizem contra esta doutrina que Paulo, como ministro de Cristo e profeta de Deus, ensinou, não só em Coríntio, mas nas igrejas. Como havia desobediência em Corinto, ele tornou a ensinar sobre esta prática. Romanos 15:4, o que diz Romanos 15:4? Vamos botar na tela. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos lá? Vamos dizer juntos? Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino Foi escrito para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deixa eu continuar. Muito bem, está aí já um primeiro verso que traz para nós uma instrução preciosa, né? Primeira é Romanos, neste verso aí que nós lemos. Muito bem. Observemos que a Bíblia fala de vários tipos de véus. O véu da Virgem, às vezes alguém costuma fazer essa confusão, né, dos véus. O da prostituta, está lá em Gênesis 38:14, vocês vão lembrar quando Tamar, porque estava havendo uma desobediência de Judá, que não deram o filho para perpetuar a descendência do filho morto. O filho mais velho teria que ser dado, ele não deu, então ela fez isso aí. O véu entre o santo lugar e o lugar santíssimo, que foi rasgado na morte de Jesus, aqui é outro véu, não é? Êxodo 26:31 e Mateus 27:51. O véu que cobriu o rosto de Moisés foi na segunda subida, né? Ele subiu a primeira vez ao monte, passou 40 dias. Foi 40 dias. E quando voltou, teve aquele incidente, não é? Que ele encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Aí ele quebrou a tábua que Deus tinha escrito com os dedos de Deus tinha escrito, ele quebrou. Ele estava um pouco irado, mas era uma ira que ele vê a situação do povo desobediente e afastado de Deus. O que aconteceu? Ele teve que subir de novo, passar mais 40 dias. Então ele passou ao todo 80 dias no monte. Só que dessa vez, quando ele desceu, não se podia contemplar o seu rosto do brilho que tinha. Aí foi colocado, o povo pediu que ele colocasse um véu, né? O véu que cobriu o rosto de Moisés simbolizou o véu da incredulidade dos judeus. Em 2 Coríntios 3, 13 a 15, vou botar aí para ler. 2 Coríntios 3, 13 a 15, por favor. Vamos lá. 2 Coríntios 13, eu disse, de 13 a 15, né? Vamos lá. E não somos mais como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, não é? Porque a lei durou
até Cristo, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, aí está. Continuando aqui. Mas o véu de 1 Coríntios 11 é outro diferente, que não foi tirado, mas é para ser posto. O apóstolo mostra algumas coisas interessantes. A mulher tem por cabeça um varão, e este tem por cabeça a pessoa de Cristo. Assim, Cristo tem Deus por cabeça. É uma questão de sujeitar-se cada um ao seu cabeça. O véu, portanto, é, como diz Paulo, um sinal visível que a mulher está sob a autoridade de Cristo, diante dos anjos, para orar e profetizar. Aquela revista cristã evangélica, ela escreveu sobre o véu de uma maneira assim, tão maravilhosa, que essa revista ela é muito assim, bíblica, ela não entra pelas correntes, ela fala o que a Bíblia diz, e ele coloca, diz que quando os anjos chegam numa igreja, que as irmãs estão descobertas, eles se assustam, porque lá na eternidade, na presença de Deus, não existe insubmissão. Aquele que perdeu a submissão foi expulso do céu, ele e os seus anjos, porque segundo o estudo de angelologia, Miguel, Lúcifer e Gabriel, eles compunham toda a comunidade angelical do mundo, só que um terço estava com cada um. O terço que estava trabalhando com Lúcifer, que era a luz, né, disse que de todos os anjos criados por Deus, ele era a criatura mais linda que tinha. Sua iluminação, ela estava em todo lugar. Quando ele chegava, ele era diferente dos outros anjos. Ele foi o que, quando Deus criou a música, quando ele foi criado, criou as músicas. Está lá no 38 de Ezequiel, se a minha memória não me trai, né? Foste criado, né? Quando ele foi criado, mas eu não quero falar sobre esse assunto, eu quero falar sobre ele. Ele tinha toda essa glória. A única coisa que ele não tinha era adoração. E ele, com toda essa importância, com todo esse valor, ele via todos os anjos de Deus adorar, o arcanjo, os querubins, todos clamam a glória de Deus. Ele também, mas ele então falou, pega um pouquinho, eu vou subir acima das estrelas de Deus, vou colocar o meu trono e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele pensou, quando ele pensou, ele foi expulso, perdeu, até aquela luz irradiante que ele tinha, ele perdeu, ele transformou-se no príncipe das trevas. Vou falar uma coisa para vocês, eu quero dizer que estou no meu perfeito juízo, graças a Deus. Em 1986, nós estávamos envolvidos num culto muito glorioso. Nosso ministério é chamado Ministério do Espírito Santo, não é? E estávamos fazendo um trabalho que por onde nós íamos, Deus fazia muitas maravilhas. Um dia, eu estava na minha casa orando e de repente apareceu na minha frente um indivíduo encardido, roupa cinza, escura até o pé, olhando para mim, me desprezando, fazendo assim aquela cara de desprezo. Ele fez uma cara de desprezo para mim. E Deus falou, pô, esse é ele. Então eu vi, né? Eu vi. Ele me desprezou e me despreza, e já disse para mim, eu te odeio. E quando ele disse isso para mim, eu digo, mas Jesus me ama. Glória a Deus. Entendeu? Alguém vai dizer, mas o senhor fala tanta coisa. Eu falo porque se você me perguntar daqui a 10 anos, eu vou falar da mesma maneira, porque o que Deus mostra, a gente não esquece. Eu esqueci muita coisa, mas as curas que Deus fez, como Ele fez, como as coisas, nem um pedacinho eu esqueço, porque é de Deus, não é? E eu vi o bicho. Agora, cinza, feio. Agora ele se transforma em anjo de luz para enganar. Um dia eu estava fazendo um trabalho em Vitória da Conquista, quando Deus curou uma menina, ela tinha leucemia no último grau, ela ia para ser colocada no isolamento.
trouxe ela, e quando eu estava passando em Vitória da Conquista, comecei a orar para as pessoas. Quando eu olhei a menina, ela era magra, pele de osso, e a cor dela era verde. Eu olhei para aquela criança, e eu olhei para ela e fui orar. Na hora que eu botei as mãos dela, Deus me levou dentro do cemitério e me mostrou alguém fazendo uma curva para ela. Eu vi, estou dizendo diante de Deus, isso eu vi. Macumba é que tinha afetado aquela menina. Aí eu na hora disse assim, quem são os pais dessa criança? Aí apareceu um senhor forte, um lado forte, olhou para mim. Quando eu contei, ele botou a mão na cintura, eu não acredito nessas coisas. Aí eu disse assim, pai, ele não acredita, mas tu estás aqui para libertar essa menina. Comecei a orar pela menina. Quando eu comecei a orar pela menina, Deus colocou um tubo no ombro de esquerdo, um tubo no lado direito, e trocou o sangue dessa menina, mas eu não sabia o que ela tinha. Eu vi só Deus fazer isso, falei, pode levar, essa menina está curada. E levou. Mas passou acho que uns 15 dias, eu voltei no mesmo tempo, quando eu olhei, vi aquele mesmo senhor sentado de cabeça baixa. Perguntei, o senhor não é a pessoa que nós assim oramos, sou eu mesmo, pastor. Como é que está a menina? Curada. Falei, amém. Mas o que ela tinha? Ele me contou o que ela tinha. Eu trouxe ela em casa, quase que para se despedir da família, que era entrar no isolamento, que eu tinha que viver agora no isolamento. Só que quando eu voltei na segunda-feira com ela, os médicos olharam para ela e disseram assim, vem cá, moça, o que aconteceu com essa menina? Eu falei assim, aconteceu? Por quê? Espera um pouquinho, levaram a menina, examinaram, chamaram o homem de novo, mas espera aí. Onde o senhor levou essa menina? Me conte aí. Eu falei, olha, eu levei na igreja, lá oraram por ela e disseram que ela estava curada. Agora entendemos, pode levar sua filha, ela não tem mais leucemia, não tem nada, ela está curada. Glória a Deus. Muito bem, mas no dia que eu voltei e que ele me falou isso, eu queria que eu ia voltar, eu estava indo para uma missão, quando eu voltasse, marquei um culto de ação de graça. Na hora que entramos na igreja, a igreja estava cheia, de repente desce um varão todo de branco. Eu falo, glória, vai ser, o trabalho hoje vai ser glória mesmo, porque olha o varão. Mas só que o varão estava assim como que procurando alguém. Quando ele virou assim, eu vi um cavanhaque preto. Eu falei, epa, isso aí não é de Deus não. Eu identifiquei, não era de Deus mesmo. Quando ele viu uma determinada pessoa, voou em cima daquela pessoa e o culto acabou. Aquela senhora que estava ali começou a derrubar banco e tal. Irmãos, era mais ou menos umas 8 horas. E nós despedimos o povo, ficamos lutando com aquela mulher endemoniada. E a mulher endemoniada, teve uma hora que o bicho pegou e disse assim, eu vou matar esse cavalo. A mulher saiu, deu uma corrida, deu com a cabeça na parede. Eu falei, meu Deus, o diabo vai matar essa mulher aqui dentro. Aí eu falei, Senhor, desce porque a gente está precisando da tua ajuda. Naquela que eu disse, desce, escureceu tudo e eu vi uma serpente saindo de dentro da escuridão assim. Saiu. Eu disse, ela está liberta. Estava liberta mesmo. Mas era 1h da manhã. Já imaginou? Até 1h da manhã foi a luta. Mas Deus libertou aquela mulher. Mas ele se apresenta assim. Ele se transforma, mas ele não é. Ele é o príncipe das trevas. Amém, querido? Amém. Então, eles escreveram, né, a revista Cristã Evangélica. Nós estudamos essa revista, fiquei muito maravilhado. Não sei se consigo pegar uma revista dessa para trazer para vocês, mas achei que foi uma coisa muito interessante. Porque, irmãos, por que o véu? Eu estava ouvindo um professor muito sábio falando sobre o véu, e ele fala com muita certeza que o véu era só para a igreja de Corinto. Mas quando nós lemos este versículo aqui, quase no 16, desculpa,
quase no 16 diz, 16b, mas se alguém quiser ser contencioso, ousa ou não usa, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Eu estava falando sobre o véu na cidade de Rafael Jambeiro, doutrinando, como estou doutrinando vocês aqui hoje, e aí chegou uma jovem que tinha vindo da Itália. Ela viu a ministrando, ela falou: pastor, senta aqui comigo, que eu estou chegando da Itália, quero contar uma coisa para o senhor. Eu disse assim: pois não, irmão. O senhor sabia que lá na Itália, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Metodista, todas as irmãs se cobrem com véu lá? Eu falei: bem, há pouco alguém denominacional falou: o véu de verdade é bíblico e é para a igreja usar. Ele está falando uma coisa que a gente já tem o privilégio de praticar, vamos dizer assim, há muitos anos. Por quê? Porque essa história de que o véu não é bíblico, que o véu não é para a igreja de hoje, é só o que tem acontecido com as igrejas. Há muita coisa que as igrejas descartaram. E aí, como dizia um pregador, não importa o que alguém diga, importa é o que está escrito. Como é que está escrito? Ah, mas por que as igrejas de Éfeso, as outras, o véu não falaram? Porque elas não estavam em desobediência. A desobediência estava aqui onde ele doutrinou, não é? Mas deixa eu continuar, que eu parei aqui. Aonde foi que eu parei? Em 1:15, não. Sim? Onde eu estava lendo na revista, né? 11:16. É o texto que você acabou de ler aqui. Sim, não, é isso que eu quero onde eu parei na revista. Mas o véu de 1 Coríntios é outro, diferente, que não foi tirado, mas é para ser posto. O apóstolo mostra algumas coisas interessantes. A mulher, aqui ele vai falar da hierarquia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. O que quer dizer cabeça? Está se falando de autoridade, não é? Então, aí está, né? Vamos lá, não foi tirada, mas é para ser posto. O apóstolo mostra algumas coisas interessantes. A mulher tem por cabeça o varão, tem por cabeça o varão. Isso quer dizer que quando você coloca o véu, mostra que você é submissa. Porque se uma mulher colocar o véu, mas em casa ela não é submissa ao marido, não é? Não que ela tem que fazer ao ser pisada e ficar com a cabeça baixa, não é isso. Mas a submissão, ela é reconhecer a autoridade posta por Deus. Ela pode ser até ajudadora do marido na administração, mas ela tem que reconhecer a autoridade do marido, que foi Deus que colocou. A mulher tem por cabeça o varão, e este tem por cabeça a Cristo, como o varão também tem que ser submisso a Cristo. E o maior exemplo dessa hierarquia e dessa submissão está no próprio Jesus, que estava aqui, era de Deus, a essência era Deus, ele era completamente Deus, ele tinha todo o poder que sempre teve. Por isso é que quando é escrito o Evangelho de João, que é aquele que voa mais alto, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora imagine, quem é que fez esse sol que brilha? Jesus. Quem é que fez esse estrela? Jesus. Quem criou esse planeta que nós vivemos? Jesus. Quem é que criou o homem? Jesus. Quer ver? Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a cabeça do homem. Agora ele é também a cabeça da igreja. Por isso que a igreja tem que estar muito, vamos dizer assim, preocupada em andar e viver de acordo com os ensinamentos do Senhor. Agora, cabe a quem instruir a igreja nos ensinamentos dos seus pastores, os líderes. Não adianta eu vir aqui pregar ideia, ou pregar pensamento,
Porque se você lê muitos livros, você vai ter muitos pensamentos. Você pode, não é, perder o fio da meada. Que eu vejo, às vezes, pessoas que estudam, não é? Eu sei que cada denominação tem a sua hermenêutica. Se você pegar a hermenêutica batista, é diferente da presbiteriana. E se pegar metodista, é diferente das duas. Se pegar assembleia, é diferente das três. E você vai sucessivamente vendo. E hoje, então, está se abrindo igreja por indisposição de liderança. Eu vejo grandes comentaristas falando que o dízimo não é bíblico, mas o dízimo era da lei. Mas falta neles aquele conhecimento que o dízimo não veio, a lei usou o dízimo para um propósito. Mas o dízimo é de Deus. Lá estava Abraão, lá estava Isaac, lá estava Jacó, todos eles pagando o dízimo. E a lei veio, muitos anos depois. Aí usaram o dízimo para o sustento dos levitas e por aí vai. Mas o dízimo, a 10ª parte do nosso salário, é do Senhor. Por isso aqui Davi disse: da tua mão, segundo Crônicas, da tua mão estou dando. Quer dizer, o que eu dou para Deus, eu não estou dando, estou entregando. Agora só tem uma coisa: quando eu sou fiel, Ele abençoa aqueles 90%. O que eu faço com 90% na fidelidade, não consigo fazer com 100% da infidelidade. Porque tem pessoas que, em vez de dizimar, dão uma oferta e chamam de dízimo. O problema dele com Deus. Perigoso, né? Porque Ananias e Safira também achou que podia dar o que quisesse, não era dízimo, era oferta. Mas havia um propósito ali. E nesse propósito, o que acontecia nesse propósito? Nesse propósito acontecia que havia, hoje, desculpe aí, mas eu tomo muito remédio e uma secura aqui. Estava vendo um pastor dizer que não gosta de ver esse negócio de beber água no culto, tranquilo. Vou botar aqui um bebedouro. Para a gente pegar água aqui, ninguém subir aqui para distribuir água, está com sede, vai ali, pega. Esse é assunto para o nosso administrador, que eu vou dizer que esse homem aí é um administrador que faz muito bem, não é? Mas então, por isso que eu bebo, porque a secura vem, se eu não bebeu. Tem que pegar agora? Não tem aqui, pode deixar. Mas então é isso, irmãos, o dízimo não é o que eu estou tratando, mas só para falar, estão descartando. Homem sábio, não precisa. Só que não pede o dízimo, não, mas na oferta eles dão uma ferroada nos ofertantes, depois eu falo, a oferta é voluntária, o dízimo não é voluntário. Alguém disse que está lá em Coríntios, né? Já que eu puxei, deixa eu esticar mais um pouquinho. Cada um contribua com o que propuser no coração. Mas o que é para contribuir se propuser no coração? Oferta para ajudar Jerusalém. Não tem nada a ver com isso. Mas voltando para o nosso assunto. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Agora quer ver? Põe 1 Coríntios 14. Olha só. Que coisa interessante aqui, Paulo está explicando sobre a sua carta. 14, 37 e 38. Põe ali. Olha lá, o que está aí? 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele escreveu sobre o verbo, escreveu sobre o ósculo santo, escreveu sobre tantos mandamentos, e Jesus tinha passado isso para eles. Quando Jesus enviou os ide, pregai o evangelho a toda criatura, o que ele dizia na conclusão? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito.
Então é nosso dever cristão. Agora, use a Bíblia. Ah, mas eu acho, eu penso, houve uma revelação. Meu irmão, a revelação tem o seu valor, mas o mandamento, o ensinamento tem que ser com a Bíblia aberta. Deixa eu continuar lendo aqui. Irmãos, eu parei aqui, fui no Cristo é a cabeça, o véu. Portanto, é como disse Paulo, um sinal visível de que a mulher está sob a autoridade de Cristo. Porque se você está sob a autoridade do seu esposo, e o seu esposo está sob a autoridade de Cristo, e Cristo sob a autoridade de Deus, a hora que você desobedeceu, está desobedecendo em escala a todos os outros. Então nós precisamos, mas eu não gosto muito desse pregador. Despreze o pregador, é problema seu, não deve, mas não despreze a palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. Continuando, agora aqui, sob a autoridade de Cristo diante dos anjos, para orar ou profetizar. Outra coisa que eu acho interessante é que às vezes as irmãs estão de véu, vai lá na rua, o pessoal sabe que vai de véu, vai no banheiro, vai de véu. O véu é para orar e profetizar. Não é? Para orar e profetizar. Então, na hora que a irmã sair dessa porta, recolhe o véu. Eu estava vendo lá na Assembleia Geral, irmãs andando de véu lá e para cá. Eu não vou doutrinar membro dos outros. Isso cabe ao pastor doutrinar e ensinar. É que esse véu que está muito assim acaba sendo vulgarizado, é como se botasse, mas qual é a importância, o que e por quê? Não é isso? Vamos tomar cuidado com isso. Amém? Para orar e profetizar. 1 Coríntios 5 a 10 nós já lemos. É bem verdade que o véu por si só não dá essa autoridade, mas isso não nos leva a tirá-lo, pois foi ordenado por quem era ministro de Cristo, por ordem de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 4:1 e 14:37, que nós já lemos. Põe só 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Às vezes, irmãos, a gente desvaloriza as coisas de Deus porque não está de acordo com a modernidade. Mas a igreja não está aqui para viver na modernidade, ela está aqui para fazer a diferença. O que quer dizer ser santo? É ser separado, não é? Às vezes o irmão diz assim, o ósculo santo é para outra ocasião. Nossa igreja não dá, como é que pode? Né? Vai dar, mas deixa esse assunto para a gente não embolar muito. Então vamos lá. O apóstolo mostra que a natureza dá-nos uma lição. A mulher tem seus cabelos crescidos e é desonra cortá-los. Já o varão desonra Cristo se os deixa crescidos. Aí é que está, né? Ah, mas o irmão aceitou Jesus e ele usa um cabelo, né, grande, está acostumado, aceitou Jesus, tem que cortar. Aí você pergunta assim, não, meu irmão, como é que está na Bíblia aqui, ó? Aí é aquele caso. A palavra de Deus, o Senhor disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra vai santificar, vai nos ensinar como viver, como ensinar, né? E assim é. Sobre o cabelo ter sido dado em lugar de véu, isto se refere à mulher fora dos horários de culto, mas ao cultuar, a Bíblia é claro que ponha o véu. Ah, o cabelo foi dado em lugar de véu. Olha, então para que escreveu isso tudo aqui? Perdeu tempo, botava só, deixava a mulher de véu. Mas por que essas instruções? Obviamente, vamos dizer que nós vamos num restaurante. Está todo mundo lá, a irmã vai botar o véu para orar ali com as irmãs? Então ali, especificamente, porque a Bíblia manda orar sem cessar. Como é que pode? Ela pega o ônibus de véu. Uma vez eu vi uma mulher assim mesmo, ia para o ônibus de véu, não, a Bíblia diz que orar para cessar, e a mulher tem que pôr o véu. Peraí, vamos ser racionais também, não é? Aí é que está. Então o cabelo está no lugar de véu, em ocasiões específicas, não é? Mas para adorar no santuário, ou num culto no lar,
ponham o seu véu, não é? É claro que põe o véu. Cabelo não se põe, só se é peruca, né? Segundo a história, as egípcias eram todas carecas. Aí ela sim, aí põe a cabelo e tira o cabelo. Não tem nada a ver com a gente, né? Nem com a igreja. Põe o véu. Como é que você vai pôr o cabelo? Tirar e pôr o cabelo. Já que ele está no lugar de véu, põe e tira. Aí é uma questão de lógica, né? As irmãs de Corinto tinham respeito a Deus e não usavam peruca. A questão é obedecer ou questionar por rebeldia. Quem quiser contender contra a Bíblia, que contenda, mas isso não é lícito às igrejas de Deus. Não ficar contendendo, a Bíblia não está aqui para a gente contender, a Bíblia está aqui para a gente abraçar e praticar. E ela é tão importante que Jesus disse assim: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar, mas já tem que eu julgue as palavras que eu vos tenho dito. Essa o julgarão no último dia. Eu acho que nós temos que estar assim, muito preocupados em estudarmos a Bíblia. Então, irmãos, a nossa palavra é essa, não é? Falando sobre o véu. Há muito assunto a ser tratado. Eu vou ver se eu encontro aquela revista da Igreja Cristã Evangélica, que é uma das melhores revistas que nós temos. Essa que nós estamos estudando é da Cristã Evangélica, porque ela é interdenominacional. Tem igrejas que contrataram a Cristã Evangélica para fazer suas revistas. Eu soube, não vou confirmar, que a Igreja Batista hoje apenas coloca os nomes, mas aconselharam até o nosso pastor, não sei como é que ele viu, porque, vamos dizer assim, a qualidade, os teólogos que eles têm, sobretudo que não tem aquela dificuldade de sair vamos dizer assim, de ideias denominacionais. Mas aqui é assim, ali, aqui. Então, porque nós devemos sim seguir a palavra. Porque se nós seguirmos a palavra, nós vamos ser abençoados. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha só, vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Já imaginou você dobrar o joelho da certeza que a sua oração é ouvida? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho certeza que a minha oração é ouvida. Chega Deus até me acordar, às vezes eu deito 1h da manhã, na hora da oração ele me acorda, não tem jeito, tem que orar. Glória a Deus por isso. E louvo a Deus porque Ele tem ouvido as nossas orações, não é nossas orações. Então, irmãos, vou deixar com os irmãos essa palavra, não é? E louvado seja o nome do Senhor, porque eu só soube que eu ia doutrinar quando eu já vinha para a igreja, mas Jesus é bom em todo o tempo. Alguma palavra? Posso fazer uma pergunta? Pode. No caso do véu, por exemplo, se as irmãs se reunirem para fazer uma reunião, não de adoração, uma reunião para discutir alguma coisa, decidir alguma coisa, nesse caso tem que usar o véu? É necessário? Vamos dizer, irmão Luzio, que vocês venham fazer essa reunião dentro do templo. Dentro do tempo. Eu acho que uma reunião dessa, ela começa com oração. Termina com oração. Então você vai dizer, mas o restante é só tratando de assuntos. Não tem adoração. O ideal, entrou na casa do Senhor, comigo. Porque de qualquer maneira, é bom que tudo que tratarmos fazemos sempre oração, porque nós, se não é a direção de Deus, nós ficamos perdidos no deserto. Para ter a direção de Deus, tem que estar buscando. Então, vamos tratar aqui do Senhor, vamos fazer uma oração, que tem que ser oração. Porque a palavra oração, essa petição que a gente faz a Deus, da intervenção de Deus, às vezes até para andar, eu tenho que estar clamando o Senhor,
E ele renova mesmo, falou assim, eu consigo. Entende? Porque às vezes a gente está se sentindo fraco, debilitado fisicamente. Ora, eu já tive ocasiões difíceis, clamei ao Senhor e caminhei. Aliás, eu caminho até hoje pela misericórdia de Deus. Então, o que eu digo para a irmã é isso. Agora, se a irmã está na casa, conversando e tal, não tem problema. Agora, reuniu para tratar dos assuntos de Deus. Primeiro, é que tudo que for tratar de Deus deve ser oração. Buscando a presença, deixando de te usar. Porque às vezes a irmã entra numa reunião para conversar e o Espírito Santo quer falar com ela. E fala, te usa o outro. Então, o bom é isso. Uma vez que nós vamos tratar de assuntos da casa de Deus, não dá no tempo, mas reunindo numa casa, mas para tratar do assunto de Deus, tem que ser oração. A pior coisa é alguém achar, como alguém já disse, não, Deus fez todo o sacrifício, não precisa fazer esse negócio de falar, esse negócio de... Isso aí é de quem não tem o que fazer. Tem pessoas que desprezam essas coisas que parecem sem valor. Entretanto, procure ver. Uma vez um jovem era presidente da mocidade. Doutor, o homem é Polícia Federal. Era o nosso presidente. Entrou aqui nessa porta e disse assim, pastor gente, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu peço a Deus, se ele não me responder, eu faço. Faço com a minha mão, porque sou homem de Deus. Eu falei, me responde só uma coisa. Tudo que você faz dá certo? Não. Certo não dá, mas eu faço. Eu falei, meu irmão, eu não quero entrar por esse caminho. Não dá. Por que não dá? Quem é a cabeça? A senhora já fez alguma coisa se é só a cabeça? Vamos dizer assim, orientar. A senhora tem um cérebro, não é? É ele que domina esse corpo todo. Tudo que a senhora faz, o cérebro raciocina, não é? Graças a Deus. Por isso que o Senhor, a palavra diz, nós temos a mente de Cristo. Não é isso? Então sempre vamos tomar cuidado. Porque às vezes o nosso ouvido ouve, e porque o nosso ouvido ouve, de tanto ouvir, a gente começa a tomar atitude errada. Porque ouvir, nós podemos ouvir. Agora, escutar, que segundo diz os entendidos, escutar é você dar atenção, é você segurar, é você valorizar. Ouvir, pode ouvir, e não dá valor. Mas a palavra de Deus, nós devemos dar muita atenção a ela. Amém? Outra pergunta, irmão? Alguém mais? JD, só para tirar uma dúvida minha, vamos supor que vai em alguma igreja que não usa o véu. Nós devemos não usar ou devemos usar? Aí porque está... tem coisa de orar e... Aí está a polêmica, né? Como é que nós vamos entrar numa igreja que usar o véu, você vai botar o véu, todo mundo vai olhar para você. É certo você usar o véu? O mandamento é sobre o quê? Usar o véu para quê? Para orar. Orar e profetizar. Isso. Então o que você deve fazer? Vai orar, termina a oração, assiste seu véu. Porque o ambiente não é propício. Não é isso? Agora, se você, no teu coração, está em usar o véu direto, use. Eu vou contar uma experiência para vocês. Nós fomos para Belém do Pará, 1982, por aí. Chegou lá, a Marô botou o véu. Ela estava numa igreja que tinha 3.000 pessoas. Ela estava lá no púlpito, sentada no púlpito do véu. Deu uma confusão naquela igreja, né? Chegou uma pessoa de fora que estava olhando e disse assim, olha como é que essa igreja está cheia, tem até uma freira lá, né? Tem uma freira lá no púlpito, lá. Ela foi confundida com uma freira. Quando ela chegou na casa da família que hospedou, ela botou o véu para orar, e a pessoa começou a
Aí não fica meio complicado, não. Tira véu, põe véu, tira véu, põe véu. Porque quase toda Eu estou dizendo para a irmã o que eu vim fazer e achei interessante. Porque a palavra diz orar. Isso. Então, como ela está cultuando no meio do povo, mas ela não tirou, ela ficou direto, ela subiu. Não, eu acho que fica até sem graça. Tira, põe, tira, põe. Então não vai, entendeu? Faz igual a congregação cristã. Você já viu o membro da congregação cristã entrar aqui? Nós não põe véu aqui. Eu já vi membro da congregação cristã aqui botar, mas é difícil. A Cláudia coloca, né? Mas eu já vi eles entrarem aqui, elas vêm e dizem, mas não colocam o véu. Parece que eu não se ela for visitar alguma igreja, eles não colocam o véu. Parece que lá é doutrina. Eu não vou doutrinar isso. Né? Com respeito a isso, eu vou deixar as irmãs à vontade. Eu acho que nós temos bastante culto aqui, vamos frequentar os nossos cultos, né? Agora, se quiser ir lá, vá. Agora, veja bem, não é? Na hora da orar sem o véu, está difícil. Né? Aí quebra o mandamento. Quebra, é isso aí que está falando. Entendeu? Agora, é uma coisa difícil, irmão. É uma coisa difícil. Dizer que tem que botar. O certo é colocar, o certo é ficar. Mas, se não, por uma questão de não fazer muita diferença, para orar, coloca. E, por assistir, uma ideia. Não é o ideal, mas é o mais provável. Você vai perguntar a essas irmãs que visitam, vocês colocam agora, você não coloca. Então, é uma coisa difícil. O melhor é a gente congregar na nossa igreja, ficar aqui abençoado. Por isso que a congregação cristã não visita ninguém. Eles estão lá na igreja deles e eles têm culto todo dia. Tem culto aqui, mas tem ali, vai todo mundo para lá, não tem lá, mas tem lá, por lá. E aí vão. E assim é melhor. Porque se também na hora da oração a gente não colocar, já está. Porque quando você vai fazer uma profissão de fé, né? Você, quando o pastor pergunta, você está de acordo de usar o véu, essas coisas tudo, aí você fala, estou. Aí chega lá, para orar, precisa de colocar, aí aquela hora, começa a orar, você põe, aí fica até mais feio. Aí na hora que acaba de orar, você tira. Aí daí a pouco, hora de novo, você põe. Então a minha sugestão é que use direto, não tire. Quando há um esclarecimento, a gente não tem nenhuma dificuldade de praticar. Quando o esclarecimento entra no coração, aonde você está, você se sente confortável. O problema é que O problema é impor isso, entende? Que se eu daqui imponho, né, o ideal é ficar. Nós ficamos 13 dias lá, naquela Assembleia de Deus, ganhamos 113 aulas. Eu achei bem interessante. As irmãs de São Bernardo do Campo, a gente ficou esse tempo lá. Todas as igrejas que eles visitam, todas Eu podem achei bem interessante. Uma igreja convidar e for nunca fazer ela sozinha. Quando Se a igreja convidou da igreja da restauração, claro que as irmãs vão usar. Eu achei que é muito Ela interessante. foi convidada. Mas você vai visitar uma igreja sozinha e colocar. Aí ela fica mais difícil. Eu achei bem interessante que a esposa do pastor Samuel falou, né, que ela vai nos Estados Unidos. Ela falou qualquer igreja que ela vai lá, ela chega, pega o véu dela e coloca. Ela falou, Mas o não, certo é esse. eu não O mostro. certo é esse. Mas não acontece. A verdade é essa. Não acontece. A maioria do nosso povo mas aí é um pouco de para cá e para lá, desobediência. quando aparecem as gravações, nós estamos sem véu. Então a gente impor esse assunto, né? Para orar ou profetizar, agora orar sem o véu. É importante do estudo do véu, como o pastor está passando, sobretudo para a gente entender o porquê se usa o véu. Porque às vezes a pessoa entende que é uma doutrina da obra, não é? Você iniciou a palavra falando, lá na Europa as igrejas quase todas usam o véu. E não são obras de restaurações. Eu não conheço igreja da restauração lá na Europa. Quando eu estava lecionando, a moça sentou para mim e falou, visitei a igreja A, a igreja B, todo mundo de véu. Há pouco um pastor líder aqui no Brasil falou, a verdade é que o véu é para a igreja dele. Então, no fundo, ele sabe que é. Agora o ideal é esse, irmão. É entrar na igreja e colocar o véu e ficar. Agora tem igreja que vai mandar você sair. Eu já vi pessoas mandando sair. A esposa do pastor Agostinho foi um.
que ela estava na Assembleia de Deus, ela colocou o véu dela, o pastor mandou o diácono ir lá no ouvido da irmã falar para ela tirar o véu, que não podia. Ela falou assim, não, de dentro da igreja que eu vou sair, por quê? Mas foi lá para a porta da igreja e colocou o véu, ficou do lado de fora. Eu tive uma experiência em 95. Fui convidada a cantar numa igreja. Cheguei lá, coloquei meu véu. Era a primeira vez que eu tinha ido. E quando eu cheguei, a igreja ficou muito alvoroçada em ver a única de véu. E aí começou aquele burburinho no meio das irmãs tal. O pastor desceu do altar, chegou até a mim e falou assim, irmã, da onde? Aí eu falei, a igreja, a obra da restauração. Ele falou assim, eu vou pedir a gentileza para a irmã, retira o véu, para a irmã continuar conosco. Se não, eu convido a irmã a se retirar. Aí no dia eu tive que sair, porque ele falou que eu não ia subir no altar com aquele véu. Houve um contratempo lá em Belém com a gente, porque quando as irmãs vieram, tinha lá 3.000 pessoas, não é brincadeira. Né? No outro dia as irmãs chegaram e perguntaram ao pastor responsável, por que a irmã Márcia está de véu? Aí o pastor disse, é costume da igreja dela. Quando ele disse é costume, a irmã abriu a Bíblia, mas está aqui para orar ou profetizar, põe o véu. E agora? Ela mesmo mostrou para o pastor na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Aí o pastor chegou para ele e disse assim, por que o senhor não tira foto da irmã Márcia de véu põe no disco? Porque ele queria dizer que nunca queria convidar. Mas é isso, irmãos. Põe o véu. A palavra é põe o véu. Fique com o véu. Agora, nem todos vão ter essa capacidade. Não é isso? Deus abençoe. Então vamos de pé encerrar. Que possamos nós, guardadores da palavra, porque restauração é a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia. Apesar do que, fiquei muito triste ao ver alguém falar sobre a ceia, que levantou da ceia e lavou os pés. Meu Deus. Mas que fazer, né? A gente tem que sobreviver com o que tem, pedir misericórdia. Amém? Vamos encerrar. Quero agradecer a você que à distância está nos acompanhando. Deus abençoe. E agora os irmãos que estão precisando de oração, dê um sinal. Pastor, orar pela minha mãe, passou no cardiologista e ele falou para ela que ela tem que parar todas as atividades dela, mexer menos com a emoção, que o coração dela está muito fraquinho e de terça para cá começou a inchar muito a perna dela, vai precisar de um clínico com urgência. Irmã Gessi, vamos continuar orando por ela, né? Irmã Gesselita, pastor Leonardo, ontem eu conversei um pouco com ele, está nas mãos de Deus, mas muito séria a situação dele, né? Pastor Expedito dos Ramos Neves também me disse, pastor, não pare de orar por mim, está lá, vai na igreja e tudo, nós somos carentes de nossas orações. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, estudando, meditando na tua palavra, ouvindo as perguntas, que o teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria nas respostas, mas também viver a nossa realidade, Pai. Abençoa as irmãs que têm esta grande vitória por causa dos anjos colocarem nela um sinal de autoridade e de submissão delas. Ó Deus, e que as tuas mãos estejam não só sobre as irmãs, mas sobre nós, irmãos, também, que precisamos estar submissos a Cristo. Ó Pai, e Cristo sempre foi, ó Deus, o exemplo de submissão. Em tudo estava submisso ao Pai, mostrando que nós também devemos ser submissos a Ele. Agora, esses pedidos nós te apresentamos, cada um particular. Tu sabes das necessidades de cada um, a Márcia Cristina também, que precisa, Senhor, das tuas mãos sobre ela para abençoá-la nesse tratamento, Pai, e todos os demais que mencionamos aqui. Segura com as tuas mãos, abençoa, e essas mãos erguidas também têm um pedido e tu conheces.
Eu rogo a tua intervenção e a tua resposta por misericórdia, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar.